E aí, jovens do futuro, jovens do amanhã, tudo bem com vocês? Professor Vinícius falando. E, meu jovem, preparei essa aula para você aqui com muito carinho a respeito da Reforma Protestante. Quem estava na nossa aula ao vivo, nós começamos já a trabalhar ao vivo a Reforma Protestante. Na próxima quinta-feira, que vai ser amanhã, dia 24 do mês de setembro, nós continuaremos trabalhando a Reforma Protestante, que é quando nós vamos chegar lá no Martinho Lutero. Então, para quem não pôde assistir a aula ao vivo, estou deixando essa aula disponibilizada para você aqui. Assista a aula amanhã, acompanhe com a gente ao vivo, e sempre vai ter, né, a aula ao vivo toda semana, só nas semanas que tem prova e tudo, que aí, né, nós não teremos aula ao vivo, mas toda semana eu procuro fazer com vocês a aula ao vivo nas quintas-feiras, e com os sétimos EFG, se não me foge a memória, e trabalharemos juntos até o final do ano, se Deus quiser. Jovens, a Reforma Protestante, o que significa dizer isso? Reforma Protestante, meu jovem, é uma reforma que acontece dentro da Igreja Católica. Por que tem esse nome de protestante? Protestante é aquele que protesta, aquele que questiona alguma coisa. Então, assim, é o seguinte, gente, todo mundo aí vai levantar e vai fazer 10 polichinelos. Aí um aluno falou assim, professor, por quê? Eu protesto. Por que você está protestando? Eu falei, não, por que eu tenho que fazer isso? Eu falei, não, é porque eu quero ver vocês pulando. Eu falei, não, professor, mas espera aí. Eu não estou com condições aqui. Esse aluno protestou, ele questionou. Ele não desrespeitou o professor, não, ele questionou. É diferente, tá? Reforma protestante é isso, é uma reforma que ela acontece por conta de protestos. Protestos em relação a quem, professor? Em relação à Igreja Católica Apostólica Romana do período. Gente, a Reforma Protestante ela vai acontecer no século XVI. Então, ali, quando a gente está iniciando a Idade Moderna, acaba a Idade Média começa no século V e vai terminar no século XV. Então, agora a gente está iniciando a Idade Moderna, é quando inicia a Reforma Protestante. A Reforma Protestante vai acontecer lá no século XVI. E qual foi o propósito da Reforma Protestante? Foi uma tentativa de reformar a Igreja Católica, porque, na visão de algumas pessoas, a Igreja Católica ela estava passando por uns problemas seríssimos em relação ao comportamento da Igreja, ao comportamento dos padres. O problema aqui era a religião católica? Não, não era. Era o comportamento de algumas pessoas. O comportamento de uma classe, de uma parte significativa do clero. Professor, o que é o clero? O clero é quem trabalha na igreja. Tá? O padre, o sacristão, o bispo, o arcebispo e tal. Então aqui estavam acontecendo algumas coisas que a história vai nos mostrar, né? Algumas coisas que eram muito complicadas. Um dos principais caras é o Martinho Lutero, que eu vou falar com vocês mais adiante. Presta atenção aqui, jovenzinhos. Quais eram o que causou a Reforma Protestante? Primeira coisa é que as novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, um maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. Tá, o que acontece aqui? O que esses caras, os reformadores, quem promove a reforma protestante, a gente vai chamar de reformadores, tá bom? Quem são esses reformadores, professor? Tem vários nomes. Deles, por exemplo, Martinho Lutero, John Hus, o Henrique VIII, que eu vou te contar a história do Henrique VIII, ó, bacana pra caramba, muito legal a história dele, muito curiosa. Eu vou contar pra você, vou fazer uma aula só falando sobre o Henrique VIII, você vai gostar. Acredito eu que você vai gostar, né? Então, presta bastante atenção. Dessas novas interpretações da Bíblia, o que aconteceu? A primeira tradução da Bíblia fora, que nós temos registro fora do latim, porque aqui nesse momento, a Bíblia, ou você tinha ela nos originais, que era o grego e o hebraico, ou você tinha a Bíblia escrita em latim, no idioma latim. Qual que era o problema disso? O problema disso é que as pessoas não liam o grego, não liam o hebraico, muito menos o latim. Então, por exemplo, se chegasse lá na Alemanha, se você fosse na Alemanha, lá na Alemanha não tinha uma Bíblia em alemão, tinha a Bíblia em latim. E as missas também eram rezadas, a maior parte da missa, o padre falava latim. Então as pessoas não conseguiam entender. Então, por exemplo, o que aconteceu? Algumas pessoas mal intencionadas começaram a fazer a seguinte coisa. Falaram assim, olha, é o seguinte, os jovenzinhos do futuro, o que é? A partir de agora é para todo mundo pegar aí metade da sua renda e entregar aqui na igreja. Falei, mas por quê? Falei, não, porque isso é bíblico, ó, aqui ó, tá falando aqui ó, no livro de Mateus.
Tá falando aqui que é para entregar a metade. Falou, nossa, mas tá? Falou, tá aqui. Falou, mas eu não tô conseguindo ler. Falou, não tá conseguindo ler porque está em latim. E quem tinha acesso a essa escrita? Só quem estava dentro da igreja. Então, por isso que era muito fácil ter essa manipulação, né? E algumas pessoas mal intencionadas começaram a fazer isso. Então, começa a surgir agora outras interpretações da Bíblia, porque a Bíblia, agora ela começou a ser impressa em outras línguas, que é o que o Martinho Lutero faz. Ele traduz a Bíblia para o alemão, e a partir do momento que ele traduz essa Bíblia para o alemão, agora com a nova imprensa, né, que o Gutenberg foi um cara que existiu nesse momento, ele construiu uma prensa que fabricava livros com muito mais velocidade. Antes, os livros, para serem praticados, eles eram escritos manualmente. Então, chegavam os copistas, que era uma profissão que tinha na época, era o cara que fazia cópias. Aí, o copista, ele escrevia a primeira página, virava a página, escrevia a segunda, copiando tudo à mão. Então, assim, um livro demorava dias para ficar pronto. Um livro. Agora, com a prensa do Gutenberg era diferente. Ele fazia uma espécie de um carimbo com as letrinhas. E aí, a página já estava aqui toda montadinha, né, com tudo escrito, e aí conferia, tá certinho, tá? Aí ele pegava essa espécie desse carimbo, colocava no papel, próximo papel, colocava no papel. Então, em questão assim de minutos, ele já confeccionava, por exemplo, a página 1 várias vezes. Ia para a página 2 várias vezes. Então, assim, no prazo que demorava para fazer um livro escrito manualmente, faziam-se inúmeros livros que já saíam impressos, né, na forma de uma prensa. Enfim, outra coisa que foi muito criticada foi a corrupção do clero, que era a prática da simonia. O que é isso? Era a venda de objetos santos, espinhos, objetos pessoais de santos, e a venda de indulgências, que era uma carta emitida que dava o perdão a todos os indivíduos mediante o pagamento de um valor. O que era isso, professor? Primeiro, lá na simonia, os caras vendiam relíquias. Chegava aqui na minha casa, um padre, falou, ô Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Falei, você me chamou aqui? Eu falei, chamei. Eu falei, o que é? Eu falei, não, porque eu preciso me confessar com o senhor, porque eu pequei aqui e tal. Eu, sei lá, briguei com a minha esposa, não sei. Enfim, eu vi o cabrito do vizinho passando ali, achei o cabrito bonito, peguei o cabrito, matei o cabrito, comi o cabrito e fiz um guisado maravilhoso. Fiz um cabrito ao molho, ficou saboroso, mas o cabrito não era meu. Eu falei, opa, então peraí. Você tem uma pena aí, né? Você tem algumas coisas para você pagar. Você tem que pagar o cabrito do cara lá e assim, vai rezar aí tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos para purificar sua alma de novo. Então, beleza. Só que aí o que acontece? Quando chegavam essas pessoas, eles começavam a vender alguns objetos. Falaram, olha, rapaz, isso é o seguinte. Se você se interessar, a gente tem algumas coisas legais aqui. O que é? Tá vendo esse espinho? Uai, o que tem esse espinho? Parece da roseira, ele falou, mas não é. Esse espinho, ele estava na coroa que colocaram em Jesus Cristo quando ele foi crucificado. Tá vendo esse pedaço de madeira aqui, essa lasca? Uai, o que tem? Pois é, essa lasca é uma lasca da cruz de Cristo. Quando Cristo foi crucificado na cruz, essa aqui foi a lasca que utilizaram, que é um pedacinho da cruz. Você pode ter isso na sua casa, esse objeto que vai abençoar aqui todo o seu ambiente, toda a sua casa. Né? A prosperidade vai chegar aqui. Ah, também tinha, por exemplo, olha, tem esse pedaço aqui que é o manto de Santo Antônio. Então, estavam vendendo essas coisas que não eram verdade. Né? Isso eram produtos falsos. Essas relíquias eram falsos. Estavam vendendo. E outra coisa. Falou, ó, Vinícius, eu tô vendo que você, assim, toda semana você me chama aqui para confessar. Fala, porque eu quero estar em santidade, mas assim, tá difícil. Falei, pois é, tem um detalhe bacana aqui. O que é? Você poderia ter, você quer o perdão vitalício dos seus pecados? Como assim? Se você vai continuar tentando aí ser fiel o máximo possível, né? Assim, seguir os preceitos aí da igreja. Só que, como a gente é ser humano, né? Você peca, a gente pode fazer o seguinte para você. Por quê? Eu tenho uma carta aqui, que quem assina vai ser aqui o padre mais importante da região, ou o papa e tudo, assina para você, que vai dar o perdão de todos os seus pecados. Eu pensava assim, então quer dizer que eu posso pecar, que eu vou ser perdoado? Tá, com essa carta vai ser. Não, mas pra mim eu não estava interessado não, eu tenho o meu pai, né? Meu pai pecou muito, mas meu pai já morreu. Eu acho que ele está lá no purgatório sofrendo. Não, mas essa carta também serve para ele. Se você comprar para ele, ele vai ser perdoado. E as pessoas estavam comprando cartas de perdão, que eram chamadas de cartas de indulgências. As pessoas compravam essas indulgências, né, essas cartas, e aí essas cartas elas perdoavam os pecados das pessoas.
Então aqui a gente está com muitos problemas. Outras coisas que aconteciam. Alguns padres estavam envolvidos em escândalos amorosos, né? A pessoa, por exemplo, o padre não pode casar, né? Ele tem um compromisso com Deus e tal, e até hoje isso acontece, o padre ele não pode casar, porque ele se dedica integralmente para a obra de Deus. Então ele não tem esposa, não tem filhos, para ele, né, por exemplo, a esposa precisa de atenção, de carinho, então ele precisa ficar em casa um tempo com essa esposa. Ele sendo padre, ele não vai ter essa condição, porque ele tem que estar integralmente dedicado a Deus. E aí ele pega e vai e ele agora vai pro campo missionário, vai ganhar almas e tudo, vai fazer a vontade de Deus. Então esse padre não pode casar. Nesse momento, a gente tinha muitos escândalos de padres envolvidos com casos amorosos, padre que tinha filho, padre que tinha esposa, que estavam bebendo, assim, que era dependente de álcool, pessoas vendendo sacramentos e tal. Então, já havia todo um processo aqui agora de uma crítica à moral desse padre. A conduta desse padre está errada, cara. Não pode ser assim. Não pode. Então, e também um fortalecimento das monarquias nacionais, dos estados, dos reis. E esses reis querem se tornar cada vez mais fortes e mais poderosos. E a Igreja Católica, como era muito poderosa, ele tinha que dividir o poder com a Igreja Católica. Agora, os reis também não querem dividir o poder com a Igreja Católica. Então, esses reis, eles tendem também a se tornarem protestantes por conta disso. Então, o que vai acontecer? O primeiro cara que um dos primeiros indivíduos que vai tentar fazer essa reforma, que eu vou falar para você também na aula ao vivo, é um indivíduo chamado Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele foi um dos primeiros caras que pensou a respeito dessa reforma. Mas, na verdade, ele não queria criar uma igreja nova, ele só queria reformar a Igreja Católica. Só que isso não foi possível e depois cria-se uma outra igreja, chamada Luteranismo, Igreja Luterana, que eu vou falar para você na nossa próxima aula. A nossa aula ao vivo eu vou falar sobre ela e também na próxima aula gravada eu falo também para você sobre a reforma na Alemanha, feita pelo Martinho Lutero. Então, o que vai acontecer aqui, jovenzinhos? Vai acontecer que o Martinho Lutero, ele era um cara que morava dentro da igreja, ele era um monge, criado dentro da igreja, estudou dentro da igreja, ele começou a perceber que haviam essas práticas equivocadas lá dentro da igreja. Esses padres com casos amorosos, essa interpretação equivocada da Bíblia. E o Martinho Lutero era muito estudado, ele falou, então a igreja ela precisa de uma reforma, ela precisa passar por uma reforma, ela não pode se comportar mais da mesma maneira. E ele foi criticado, e duramente criticado por isso. Que é daí que eu vou continuar nossa próxima aula. Eu vou falar do Martinho Lutero. E aguardem que eu vou falar, meu jovem, depois de um cara muito legal, que é o Henrique VIII e as suas várias esposas. Você vai gostar da história do Henrique VIII. Então aguarde as cenas dos próximos capítulos. Jovens, na semana passada eu postei uma atividade para você. Essa semana ainda está correndo essa atividade. E ela vai finalizar só lá na terça-feira da semana que vem, que é quando eu vou deixar de recolher. Né? Terça-feira da semana que vem, eu vou até olhar o dia que dá aqui, né? Porque ficar só no terça-feira da semana que vem é complicado, né? Você fica muito perdido. Terça-feira da semana que vem vai ser o dia 29. Então vai ser até dia 29 que eu vou recolher essa atividade lá pelo fórum, só pelo fórum. Se porventura você mandou por e-mail, eu não olhei o e-mail, tá? Não estou olhando o e-mail porque agora é uma determinação do comando de ensino e da Secretaria de Educação que tem que ser pelo GR8, pelo fórum ou pelo portfólio. Então, mande as atividades só pelo GR8, que é por lá que está sendo computada. Então, porventura, faz sua atividade aí e manda pelo fórum. Professor, mandei pelo e-mail. Pode reenviar pelo fórum, que o e-mail, você pode perceber que eu nem respondi ele. Não estou abrindo e-mail por esses dias. É só pelo fórum que será recebida, que é como nós temos condições de calcular o que você mandou. E a Secretaria de Educação ela só tem como enxergar pelo fórum. Pelo GR8, ela não consegue ver essas informações lá no e-mail particular do professor. Tá bom? Ó, um beijo com álcool em gel no seu coração e até a nossa próxima aula. Quinta-feira tem aula ao vivo. Assiste lá a aula, não perde a aula não. Até mais.